Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Vamos discernir entre a verdade e a falsidade. Em nossa vida diária, neste mundo, os humanos passam por dezenas de milhares de coisas ao nosso redor. Entre elas, algumas são verdade e outras são falsas. Mesmo quando olhamos para as notícias da mídia, no passado acreditávamos que a mídia reportava apenas notícias verdadeiras. Contudo, atualmente estamos descobrindo que há as chamadas notícias falsas, fake news, que aparecem frequentemente, espalhando-se pela internet e em outros meios de comunicação. Quando se trata do assunto de fé, há a verdade e a falsidade. É por isso que precisamos de sabedoria para discernir entre a verdade e a falsidade. Na Bíblia, o rei Salomão é descrito como o rei da sabedoria. Não é? Deus concedeu a Salomão a sabedoria de discernir entre a verdade e a falsidade, como um talento. Duas mulheres estavam vivendo na mesma casa, e cada uma delas deu à luz a uma criança. Um dia, enquanto dormia, uma delas se deitou sobre seu próprio bebê e ele morreu. Então, ela colocou seu filho morto ao lado da outra mulher e pegou o outro bebê. Quando a outra mulher se levantou, o bebê estava morto. Mas quando ela olhou cuidadosamente para ele, viu que não era seu filho. Então, quando ela olhou para o bebê ao lado da primeira mulher, viu que era o seu filho. Uma mãe pode dizer de cara quem é seu filho, não importa quão jovem a criança seja. Sobre esse assunto, as duas mulheres foram ao rei Salomão. Este filho é meu, mas esta mulher colocou seu filho morto ao meu lado e pegou o meu filho como se fosse seu. Por favor, revele a verdade através de um julgamento. Elas trouxeram esse caso ao rei. Hoje em dia, podemos descobrir quem é a verdadeira mãe através de um teste de DNA. Mas isso aconteceu há muito tempo. Nos dias em que não tinham nenhum método científico, encontrar a verdadeira mãe era uma tarefa difícil. Naquele tempo, muitas pessoas estavam observando cuidadosamente como o rei Salomão julgaria essa causa. De acordo com a lei de Israel daquela época, quando duas partes clamavam ser donas de um mesmo objeto e a verdade não pudesse ser revelada, eles tinham que dividir o objeto e dar uma metade para cada uma. Por isso, de acordo com essa lei, Salomão deu uma ordem. Essa mulher diz que o bebê é seu filho. Essa outra diz que ele é dela. O rei Salomão disse: corte o bebê ao meio e dê uma metade para cada uma. Há a sabedoria de Salomão escondida em sua ordem. O rei Salomão entendia a verdadeira natureza das mães. Ele estava confiante de que seria capaz de dizer quem era a verdadeira mãe. Foi por isso que ele deu a ordem de cortar o bebê ao meio. Para cortar o bebê ao meio, teria que matar o bebê, certo? Mas Salomão não era um rei cruel. Assim como seu nome Salomão significa paz, ele era um rei que amava a paz e a harmonia e nunca foi cruel ou brutal. Quando o servo puxou a espada para cortar o bebê ao meio, o que a verdadeira mãe disse? Não precisa me dar a criança, mas, por favor, poupe a sua vida. O que a falsa mãe disse? Nem eu, nem você pode tê-lo. Corte-o ao meio. As reações das duas mulheres foram completamente diferentes. Nesse momento, Salomão disse: ela é a verdadeira mãe. A mulher que implorou pela vida da criança, mesmo que isso signifique abrir mão da criança, ela é a verdadeira mãe. Dê o bebê para essa mulher.
Através da sabedoria que Deus concedeu, a verdade e a falsidade foram expostas. Para esta época em que estamos vivendo, a Bíblia nos avisa que muitos falsos profetas e falsos cristos apareceriam. E eles iriam tentar enganar, se possível, até os eleitos. É por isso que nós também devemos ter a sabedoria que Salomão recebeu de Deus, para que possamos discernir entre a verdade e a falsidade nesta época. Se não tivermos tal sabedoria, o que diz que acontecerá, até mesmo com os eleitos? Podemos ser enganados de várias formas, por esquemas astutos que estão acontecendo ao nosso redor. Essa é a situação desta época do Espírito Santo. Quão lamentável e triste seria se fôssemos enganados e deixássemos a salvação logo diante do eterno reino dos céus? Salomão não nasceu com grande sabedoria, mas quem deu a ele? Foi Deus quem concedeu sabedoria a ele. Da mesma forma, nós também podemos receber sabedoria através das palavras de Deus, para que possamos derrotar o mal e manter a santa e correta vontade de Deus em todas as circunstâncias. Vamos ver no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Vamos continuar a reconhecê-lo, conhecer a Deus. Somente quando prosseguirmos em conhecer a Deus, seremos capazes de discernir entre a verdade e a falsidade. Já que Deus é aquele que sempre nos guia para o que é verdadeiro, do que chamamos a palavra de Deus? Nós chamamos de verdade, não é? Em outras palavras, a palavra de Deus é a verdade. Se sempre tivermos a palavra de Deus em nosso coração, discernindo se estamos vivendo de acordo com a palavra ou não, seremos sempre capazes de ficar do lado da verdade. Vamos continuar com o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o quê? O conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Estou sendo enganado pela falsidade? Aqui diz que esse tipo de discernimento vem somente do conhecer a Deus. 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra e deu muitas lições e ensinamentos para seus discípulos. Um dia, ele perguntou aos discípulos se eles conheciam e entendiam a Deus corretamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em vez de perguntar: As pessoas me reconhecem corretamente? Ele perguntou indiretamente: Quem o povo diz que eu sou? Ele perguntou aos seus discípulos o quanto eles entendiam sobre Jesus Cristo. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Parece que eles entendiam Jesus corretamente. As pessoas do mundo não entendiam Jesus corretamente. Elas não deram a resposta certa. Por isso, Jesus perguntou aos seus discípulos no versículo 15: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou: Quem vocês acreditam que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre o Filho do Homem, está escrito no livro de Isaías, capítulo 9.
Um filho nos foi dado. E este filho é Deus forte e Pai da eternidade. Em outras palavras, Pedro quis dizer que Jesus era Deus. Ele respondeu: o Senhor é Deus. Versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. O povo deu todas as respostas erradas. Alguns disseram Jeremias, ou um dos profetas. Outros disseram Elias. Houve muitas respostas diferentes. Mas entre os discípulos, Jesus reconheceu a resposta de Pedro como a resposta correta. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A maioria das pessoas pensavam que Jesus era apenas o filho de José, um carpinteiro em Nazaré e filho de Maria. Mas quando ele perguntou: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és. Embora a maioria não entenda corretamente, você entendeu corretamente. Por isso, eu vou recompensá-lo com as chaves do reino dos céus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Depois de ouvir a resposta de Pedro, Jesus deu abundante graça e bênçãos para Pedro. Isso não se aplica somente à época do Filho. Mesmo nesta última época do Espírito Santo, embora muitas pessoas tenham considerado nosso Deus somente um bom vizinho ou um cavalheiro que passava, se somos capazes de confessar nossa fé, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Deus dirá? Você é abençoado. Você é realmente abençoado. Temos que conhecer a Deus. Quando conhecermos a Deus corretamente, seremos capazes de discernir entre a verdade e a falsidade. Quando entendermos as características e a natureza de Deus, seremos capazes de discernir entre a verdade e a falsidade. Mesmo que milhares de falsos cristos e falsos profetas apareçam diante de nós. A marca e o destino de nossa fé é nosso Deus. Quando praticamos a nossa fé, indo em direção a Deus, receberemos as mesmas bênçãos de Pedro, que recebeu as chaves do reino dos céus. Não receberemos? Então, já que estamos tentando entender Deus corretamente, qual é o sinal que devemos procurar? É algum tipo de milagre? Ou devemos procurar por alguém que faz boas obras para os pobres? É assim que podemos reconhecer a Deus? Através do que podemos dizer se é Deus ou não? Todas as respostas podem ser encontradas na Palavra de Deus. Vejamos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia consiste de palavras que testificam sobre Deus. Os 66 livros contêm os registros das histórias de reis. No livro dos Salmos, poemas dando louvor a Deus podem ser encontrados também. Quando olhamos para o livro do Gênesis, parece ser um livro de parábolas e contos. Quando lemos o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, eles se parecem com livros que contêm mensagens proféticas. A Bíblia contém vários tipos de conteúdos, mas o que todos eles testificam? Para nos fazer entender e compreender quem é Deus, Deus concedeu esta Bíblia para nós.
Originalmente, éramos príncipes e princesas no reino dos céus. Vivíamos felizes com Deus Pai e Deus Mãe. Mas fomos enganados pela estrela da manhã, filho da alva ou Satanás, que nos fez cometer graves pecados. Por causa dos nossos pecados, fomos lançados para esta terra. Durante os dias de nossa curta vida na terra, felizmente, Deus nos concedeu uma oportunidade para nos arrepender dos pecados que cometemos no céu, a fim de restaurar o reino dos céus para aqueles que se arrependeram. Deus nos permitiu permanecer nesse mundo temporariamente. Já que nos falta entendimento sobre esse assunto, o próprio Deus veio a esta terra, mas não o reconhecemos corretamente. Alguns diziam que ele era um dos professores. Alguns diziam que ele era um profeta como Jeremias. Alguns diziam que ele era um profeta como Elias. Enquanto as pessoas tinham esse tipo de entendimento, Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Com isso, ele quis dizer: Tu és Deus. Pedro foi capaz de dar a resposta mais precisa a Jesus. Hoje em dia, nesta época, o mundo está cheio de falsos cristos, falsos ensinamentos, falsas organizações e líderes religiosos que estão explorando o povo, usando Deus como pretexto. Então, como podemos reconhecer Cristo? Através dos testemunhos da Bíblia. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, embora eles façam milagres, se eles não estão testificados na Bíblia, quem eles são? Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Mesmo que eles tenham feito tudo isso, o que Jesus Cristo dirá a eles? Ele os derrotará no portão do céu, dizendo: Nunca vos conheci. Isso está claramente registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Irmãos e irmãs, tudo, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, é um registro sobre Deus. Deus disponibilizou numerosas páginas para que possamos entender completamente sobre Deus. Devemos conhecer a Deus. Devemos entender e receber a Deus. Não devemos? Embora haja um grande número de igrejas no mundo agora, podemos discernir entre a verdade e a falsidade, começando com o assunto sobre a existência de Deus. Não é demais dizer que existem basicamente dois grupos de pessoas neste mundo. Aqueles que insistem que existe somente Deus Pai e aqueles que acreditam que existe Deus Pai e Deus Mãe. Assim como Salomão foi capaz de discernir quem a verdadeira mãe era, devemos discernir entre a verdadeira igreja e as falsas igrejas, entre os verdadeiros ensinamentos e os falsos ensinamentos, e entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses que as pessoas criaram. Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós cremos no Deus Criador, que fez os céus e a terra no princípio, certo? É extremamente importante notar que na Bíblia original, escrita em hebraico, a palavra Deus, no livro do Gênesis, capítulo 1, não está registrada no singular. Hoje em dia, no que todas as igrejas acreditam? Elas acreditam que há somente um Deus, que é Deus Pai. Se há somente um Deus, é realmente necessário para ele usar o título Pai? O título Deus é bom bastante para todos entenderem. Contudo, outro modificador. A palavra Pai acompanha o título Deus, porque existe outro ser especial que deve ser claramente distinguido. Acredito que existem algumas coisas que não podem ser distinguidas, a menos que a palavra Pai seja usada. Por isso foi adicionado o modificador Pai ao lado da palavra Deus.
Vocês não acham? Se Deus é somente um, poderia ter sido dito Deus. É o mesmo com os seres humanos. Podemos simplesmente dizer humanos. Mas por que usamos a expressão homem? É porque há outro ser que pode ser distinguido dos homens, não é? É por isso que usamos expressões como homem e mulher. Se há um Deus, não é necessário adicionar o modificador Pai ao lado da palavra Deus. Como está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus usada na Bíblia, hebraica, era Elohim, que é um substantivo plural que significa deuses. Isso é extremamente importante, não é? Nós cremos em Deus, que criou os céus e a terra. Nós não cremos em um Deus feito pelos homens. Nós cremos no Deus de quem a Bíblia testifica e sobre quem as palavras de Deus testemunham. Então, quanto ao nosso Deus que criou tudo no princípio, devemos checar e confirmar que tipo de aparência Deus tinha. Não devemos? A fim de nos fazer compreender sobre a existência de Deus, Deus criou vários sistemas na Terra. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em, o quê? Figura e sombra das coisas celestes. A Bíblia claramente nos ensina que a realidade está no céu. E o que está na terra é uma cópia e sombra. Deus fez com que fosse muito fácil para nós entendermos. No sistema familiar da Terra, nós temos um pai humano. Então, deve haver um pai no céu também. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, está escrito: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. O Pai mencionado aqui é o Pai do nosso espírito, que deu vida ao nosso espírito. Está escrito: Deus, o vosso Pai, sabe. Assim como há um Pai na família terrena, há um Pai na família celestial. Podemos ver que há uma relação entre realidade e cópia. Quando prestamos atenção cuidadosamente em todos esses assuntos, podemos claramente discernir entre a verdade e a falsidade nesta época. Se alguém frequenta uma igreja crendo cegamente em Deus, sem entender esses assuntos, a pessoa pode pensar que Deus está em qualquer igreja que ele ou ela for. Precisamos entender que esse tipo de pensamento é o que está bloqueando o caminho para encontrar o verdadeiro Deus. No passado, um membro disse: Pastor Geral, eu fui forçado a me tornar avô. Eu perguntei: o que você quer dizer? Ele disse: quando o neto nasceu, eu automaticamente me tornei avô. Em um lar, há um pai. Mas claramente deve haver os filhos, que o chamam de pai, certo? Somente quando um homem tem um filho, ele pode se tornar um pai. Não importa quão velho ele seja, um homem sem um filho nunca pode ser um pai. Mesmo no mundo espiritual, há Deus Pai e há os seus filhos que o chamam de pai. Vejamos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso, o quê? Vosso Pai. E vós sereis para mim, o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está escrito: sereis para mim, filhos e filhas. Assim como há um pai, filhos e filhas, na família terrena, no mundo espiritual, há Deus Pai. Deus Pai claramente testificou, dizendo: sereis para mim, filhos e filhas.
Não está claro que a família terrena é uma cópia e sombra da família celestial? Pai na terra e pai no céu. Filhos e filhas na terra e filhos e filhas no céu. Eles são perfeitamente compatíveis. Então, mesmo neste mundo, uma pessoa que absolutamente é necessária em uma família é uma mãe que desempenha o papel de pacificadora em um lar. Existe um velho ditado na Coreia: a prosperidade de uma casa depende da virtude da nora trazida para a família. Então, quem é a chave para o sucesso de uma família? Aqui, a nora deve entrar em casa, dar à luz filhos e formar uma família. Dizem que uma família pode prosperar quando a mãe permanece firme. Uma mãe desempenha o papel central de pacificadora em uma casa. Ela ajuda o pai e os filhos a manter uma boa relação um com o outro. Ela educa e cria os filhos para se tornarem grandes pessoas que podem contribuir para a humanidade. Esse é o papel das mães. Então, na família terrena, a mãe não é um componente necessário? Se uma mãe existe no mundo das sombras, o que podemos entender sobre o mundo da realidade? Deve existir a mãe no céu também. Mas o que as igrejas dizem? A igreja que acredita na mãe é estranha. A opinião deles é totalmente antibíblica. O que Jesus disse? Estude as Escrituras, consciente de que você pode adquirir a vida eterna por meio delas. Jesus disse que não devemos ouvir as pessoas e sim examinar a Bíblia. Já que a Bíblia existe para testificar sobre Deus, ele disse que devemos saber o que a Bíblia diz sobre Deus, se quisermos crer em Deus corretamente. Assim como há um pai na terra, há um pai no céu. Assim como há filhos na terra, há filhos no céu. E a Bíblia testifica que assim como há mãe na terra, existe a mãe do nosso espírito. Se alguém ignora esse testemunho, ele ou ela está rejeitando a verdade. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Lá de cima significa do céu. A Jerusalém que está no céu é livre. E quem ela é? A qual é nossa mãe. Então, quem é a Jerusalém que é livre e a nossa mãe? Ela é a mãe do nosso espírito, não é? Vamos continuar com o versículo 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Em cada época, aqueles que perseguem são os que nasceram segundo a carne, e os que nasceram pelo poder do Espírito são perseguidos. Versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, de quem nós somos filhos? Da livre. De acordo com o versículo 26, quem é a mulher livre? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Está escrito muito claramente aqui. Por isso, o sistema terreno e o sistema celestial estão relacionados como uma perfeita sombra e sua realidade. Deus criou todas as coisas na terra para nos ensinar sobre as coisas do mundo espiritual que é invisível através do mundo visível, não foi? Quando lemos o livro do Apocalipse, capítulo 4, ou a Epístola aos Romanos, capítulo 1, diz que Deus criou todos os sistemas desta terra para nos fazer conhecer sobre o que está no céu. Somente quando reconhecemos a existência de Deus Mãe, podemos dizer que estamos na verdade. Aqueles que negam a verdade sobre a mãe pertencem aos falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsas igrejas. É por isso que eles aprendem apenas
o que é falso. Vamos ver na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente o quê? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quando Deus criou tudo, Ele fez para que pudéssemos claramente compreender o mundo invisível. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Deus fez dessa forma, para que ninguém pudesse dizer, eu não pude acreditar porque eu não sabia. Entre todos os animais do campo, plantas, peixes do mar e pássaros do céu, há algum que nasça sem uma mãe? Então, por que Deus criou as mães? Deus poderia ter facilmente feito com que muitas crianças pudessem nascer sem uma mãe. Não poderia? Deus certamente pode fazer isso. Mas Ele quis nos ensinar a sua vontade através da providência da natureza, na qual todas as formas de vida são dadas através de suas mães. Certamente existe a sua mãe celestial no mundo espiritual. Por isso, acredite em Deus Mãe e seja um filho que a segue por onde quer que ela vá. O pai também explicou através de um provérbio coreano, para que possamos entender facilmente a sua vontade. Obedeça às palavras da mãe e você terá um bolo de arroz mesmo enquanto dorme. Também, como vocês sabem muito bem, o pai escreveu, Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a mãe. Eu mostrei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Hoje, gravando essas palavras nas tábuas do nosso coração, mais uma vez, devemos discernir entre a verdade e a falsidade. Vamos ver mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. No livro do Apocalipse, capítulo 19, diz, o Cordeiro e sua esposa. No capítulo 21, diz, o Cordeiro e a esposa do Cordeiro. No capítulo 22, versículo 17, diz, o Espírito e a noiva. Por isso, o Espírito se refere ao Cordeiro. Aqui é o Cordeiro que viria na época do Espírito Santo. Por isso, deve ser a segunda vinda de Cristo, certo? De um ponto de vista espiritual, a segunda vinda de Cristo é o nosso Pai. O Pai e a noiva. Quem é a noiva? O pai e a mãe estão dizendo e nos guiando. Devemos confirmar através da Bíblia que neste mundo não há outra igreja que pode nos guiar para o céu além da igreja onde o pai e a mãe falam conosco. O pai e a mãe nos guiam, o pai e a mãe nos chama para irmos. Não há outra verdade. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Depois de quais palavras? Deus disse, não acrescente nem tire. Foi logo após nos dar o testemunho sobre o Espírito e a noiva, que dizem, vem. Hoje em dia, em qual igreja o Espírito e a noiva dizem, vem? Em nossa igreja, ou seja, na igreja de Deus. O Espírito e a noiva aparecem e nos dão a água da vida, que dá vida para a humanidade, certo? Para guiar a humanidade, para a vida e a salvação, Deus revelou a Mãe Celestial como a realidade da nova aliança. Ele nos fez saber que a nova aliança
é a mesma aliança pela qual podemos receber o perdão de pecados. Ele também proclamou a nova aliança, estabelecendo a Páscoa como o dia em que podemos receber a santa carne e o sangue de Deus. Certo? Somente quando compartilhamos da mesma carne e sangue, podemos fazer parte da mesma família. Então somos parentes de sangue, não é? Por isso, nosso Pai nos despertou para entendermos que essa relação é estabelecida através da nova aliança e que a Mãe Celestial é o coração da nova aliança. Ele nos deixou o seu ensinamento. Até mesmo eu seguirei a Mãe. Por isso, todos vocês devem seguir a Mãe até o fim, por onde ela for. Entre a insistência de que devemos crer somente no Pai e o ensinamento de que devemos crer em Deus Pai e em Deus Mãe, qual pertence à fé na verdade e qual pertence à fé na falsidade? Crer em Deus Pai e em Deus Mãe é a verdadeira fé, que nos guia para a eterna salvação no reino dos céus, permitindo-nos tornar filhos do verdadeiro Deus, não é? Devemos seguir esse caminho de fé até o fim. Se estamos realmente vivendo nessa graciosa época em que podemos nos encontrar e receber a Mãe Celestial, não devemos manter esse precioso ensinamento de Deus apenas para nós, mas continuar compartilhando com todos aqueles que não sabem. Desejando que possamos compartilhar a oportunidade de salvação com muitas almas ao nosso redor, pregando em Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.